Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que está mudando completamente as regras do jogo na segurança cirúrgica. O novo perfil de paciente que usa análogos de GLP-1. O uso cada vez mais comum desses medicamentos traz desafios que a gente nunca viu antes e que vão desde a parte metabólica até a segurança da anestesia. Vamos entender juntos como lidar com essa nova realidade. E aqui está o X da questão, sabe? A pergunta que guia toda essa nossa conversa é exatamente essa. Como é que a gente garante a segurança de um paciente que seguiu à risca todas as orientações de jejum, mas que por causa da medicação pode estar com o estômago perigosamente cheio? É um paradoxo. Bom, para encontrar a solução, primeiro a gente precisa entender muito bem os desafios. Basicamente, existem dois grandes perigos rondando esses pacientes. Um deles é imediato, ligado à anestesia. O outro é mais silencioso, de ordem nutricional. O primeiro risco e o mais urgente é o do estômago cheio. Os análogos de GLP-1, por design, fazem o esvaziamento do estômago ser mais lento. Isso é ótimo no dia a dia porque dá saciedade. Mas no centro cirúrgico isso vira um problema enorme. Mesmo com 8 horas de jejum, o estômago pode ter resíduo, criando um cenário de altíssimo risco para aspiração na hora da anestesia. E o quão maior é esse risco? Olha, os números são bem claros. A chance de um paciente usando GLP-1 ter conteúdo no estômago é quase 6 vezes maior. A aspiração de comida é rara, claro, mas quando acontece, as consequências podem ser catastróficas. O ponto é esse. O risco para a população pode ser baixo, mas o evento para aquele indivíduo é devastador. Agora, vamos falar do segundo risco, aquele mais sorrateiro. A perda de peso com esses remédios, quando não tem acompanhamento, vem com uma pegadinha. Não se perde só gordura. Se perde também muita massa magra. Essa depressão de proteína deixa o corpo fraco, comprometendo a cicatrização e abrindo a porta para problemas sérios, como necrose e deiscência de sutura. E para complicar um pouco mais, ainda tem o fator humano. Muitos pacientes, principalmente os que vão fazer cirurgias plásticas, acabam escondendo que usam a medicação. Eles têm medo que o procedimento seja cancelado ou adiado. E isso, claro, só aumenta o risco para todo mundo. Ok. Diante desses riscos todos, não dá para ficar parado. É preciso agir. Vamos ver então como isso funciona na prática. A abordagem precisa ter estratégias claras, que vão desde uma avaliação bem criteriosa até a aplicação de táticas bem pragmáticas. O primeiro passo é estratificar, ou seja, separar os casos. Um paciente que não sente nada, que está com a dose do remédio estável e vai fazer uma cirurgia eletiva, é considerado de baixo risco. Agora, o alerta vermelho acende se a pessoa tem náusea, se está aumentando a dose ou se começou a usar o remédio há pouco tempo. Essa diferença é crucial para decidir o que fazer. O cenário ideal para o paciente de alto risco seria confirmar se o estômago está vazio com um ultrassom ali na hora. Mas a gente precisa ser realista. Na maioria dos hospitais, ter o aparelho e a equipe treinada para isso não é a realidade. E isso nos força a pensar em outras estratégias. E é exatamente aqui que entram as chamadas táticas de guerrilha. E calma, isso não é sobre improvisar. É sobre usar estratégias defensivas, inteligentes e pragmáticas, pensadas para garantir o máximo de segurança, mesmo quando a gente não tem todos os recursos ideais à mão. Vamos ver como elas funcionam. O que é genial aqui é a simplicidade e a eficácia. A lógica é a seguinte: se não dá para tirar o efeito do remédio do sangue a tempo, a gente pode limpar o estômago mecanicamente. Como? Com uma dieta pastosa que começa 48 horas antes para quem usa o remédio cronicamente e depois, para todo mundo, 24 horas só de líquidos claros. Isso minimiza drasticamente o risco. Mas veja bem, essas táticas de guerrilha lidam com o risco da anestesia. E o risco nutricional, o da perda de massa magra? Para esse, a solução é mais profunda, é proativa. A gente está falando da pré-habilitação. E não como uma simples sugestão, mas como a solução definitiva para preparar o paciente de verdade para a cirurgia. O objetivo aqui é literalmente reconstruir o paciente antes de ele entrar na faca. Num período de 4 a 6 semanas, o foco total é reverter a perda de massa magra. E isso só funciona com dois pilares que andam juntos, são inseparáveis. Uma nutrição de ataque focada em proteína e treinamento de força. E isso não é teoria, não. O estudo pré-RAP, que olhou para pacientes com perda de massa muscular, mostrou que a pré-habilitação reduziu a morbidade depois da cirurgia em 37%. É um número impressionante que mostra o poder dessa estratégia, mesmo que o estudo não tenha focado só em usuários de GLP-1. E aqui estão os pontos que não dá para negociar. A meta de proteína é alta, de 1,2 a 1,6 gramas por quilo de peso por dia. É a matéria-prima.
Mas, e aqui está o pulo do gato, essa proteína precisa de um estímulo para virar tecido de verdade. Sem o treino de força, que é obrigatório, a proteína ingerida não vira músculo não. Ela simplesmente é eliminada como ureia. É jogar nutriente fora. Esse dado aqui ilustra o impacto de uma forma brilhante. Em um estudo com pacientes de abdominoplastia, otimizar a proteína antes da cirurgia simplesmente eliminou as complicações de cicatrização. A taxa caiu de quase 22% para zero. Zero é um resultado que transforma a prática médica. Cuidar do paciente individualmente é o nosso dever, claro. Mas a segurança de verdade, a que funciona sempre, vem da criação de um sistema forte. Vamos ver agora como criar uma blindagem institucional, uma rede de segurança que protege todo mundo: o paciente, a equipe e o hospital. Essa proteção sistêmica se constrói com processos claros. A pergunta sobre o uso desses remédios não pode ser uma surpresa de última hora lá no centro cirúrgico. O rastreio tem que começar na porta de entrada do hospital. Isso significa ter uma triagem metabólica obrigatória na ficha de internação e exigir a assinatura de um termo de consentimento que deixe o risco de aspiração bem claro. E assim, a gente completa o que eu chamo de cascata do conhecimento. A gente começou identificando o risco, tanto anestésico quanto nutricional. Depois, desenhamos uma estratégia, com avaliação e táticas de manejo. Em seguida, implementamos a solução real, com a pré-habilitação. E, por fim, criamos a blindagem institucional, para garantir a segurança em larga escala. E a gente termina com essa reflexão. Esse novo perfil de paciente nos força a ser melhores, mais cuidadosos, mais proativos. A questão que fica no ar é: será que a gente está só gerenciando um problema novo? Ou será que estamos, na verdade, aproveitando essa oportunidade para elevar o nosso padrão de excelência no cuidado cirúrgico para todos?